Olá, turma. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tecido muscular, histologia do tecido muscular. Vamos ver a origem, funções e vamos estudar aí os tecidos que o compõem, ok? Primeiramente, começando a falar da origem, claro, pessoal, em aulas de biologia, nós iremos nos aprofundar sobre qual a origem de cada tecido que nós estudamos, tá? Em qual semana de desenvolvimento, quais são as regiões que participam da formação daquele determinado tecido. Bom, como eu venho fazendo com os outros tecidos, o tecido muscular ele tem origem mesodérmica, tá? Depois da terceira semana de desenvolvimento. Então, tecido muscular tem origem no mesoderma, que é o folheto embrionário que surge aí na terceira semana de desenvolvimento embrionário, ok? Pessoal, bem, nada melhor de que começarmos, né, com as propriedades, tá? Algumas generalidades do, dos músculos de forma geral, tá? Desse tecido. Bom, o nosso corpo é formado por mais de 600 músculos, tá? O sistema muscular, ele é o único sistema do nosso corpo, pegando um pouquinho lá da anatomia agora, tá? Que ele tem a capacidade de transformar a energia química, tá? Em energia mecânica, de gerar movimento, tá? Capacidade de se contrair, tá? Isso, ou seja, a capacidade que ele tem de receber o estímulo proveniente também do sistema nervoso, capacitando a se contrair e se expandir, tá bom? Então, a nossa capacidade de locomoção, ela depende da ação, tá? Não só do sistema muscular, mas ela depende da ação conjunta de outro sistema, de outro tecido, um tecido conjuntivo, mais precisamente um tecido conjuntivo de suporte, que são o tecido ósseo, tá? Com articulações também, o outro tecido, o tecido cartilaginoso, com o músculo e sob a supervisão, tá? Do sistema nervoso, do tecido nervoso, ok? Essa cor avermelhada da musculatura ela é resultado de concentração de sangue dentro das fibras musculares, que vamos ver mais à frente, tá? Que está aí para nutrir ou para retirar, não é, todo o substrato energético durante um exercício, tá? Então, pessoal, o músculo transforma energia química em energia mecânica. É ele que faz isso, tá? Os vasos sanguíneos que irrigam, por exemplo, na imagem que vocês estão vendo, o músculo esquelético em evidência, tá? Eles correm pelas membranas de tecido conjuntivo também, se ramificam, tá? Para formar uma rede capilar, tá? Em torno das fibras musculares. Vou mostrar mais à frente para vocês. Então, esses capilares, eles são meio que tortuosos, tá? E se adaptam a essas alterações de tamanho, de comprimento, tá? Essa variação de fibras do músculo em si, que vamos ver mais à frente, fazendo com que ele se alongue mais, tá? Que ele seja mais, tenha uma variedade de formas, tá? Durante a contração. E vamos ver por que isso acontece, tá? Que propriedade especial é essa que o tecido muscular tem que permite a essa deformação do seu tecido sem ser patológica, tá? Então, como função ou como funções dos músculos, eu destaco algumas, tá? Como função, claro, produção dos movimentos corporais, tá? Movimento. Então, os movimentos globais do corpo, tá? Como andar, correr, etc., ligado também à função do tecido muscular, tá? A nossa própria estabilização das posições corporais. Então, a contração dos músculos esqueléticos ela estabiliza as articulações, tá? E participa na nossa manutenção de posição corporal. Por exemplo, como ficar de pé ou ficar sentado, tá? Como vocês estão agora estudando aí sentadinhos, tá? Então o tecido muscular participa dessa manutenção. Eu destacaria uma outra função que eu não coloquei aí, mas eu destacaria a regulação do volume de órgãos também, tá? Tá aqui só contra o nome, isso, tá? Mas de certa forma, a propulsão de conteúdo aqui que vocês estão vendo, de órgãos cavitários, expulsão, mas, ou seja, seria uma regulação do volume do órgão, né? Então, a contração, tá?
que é sustentado das faixas anelares do músculo, que eu vou mostrar para vocês, desde o músculo liso, que são os esfíncteres, tá? Para impedir ou expulsar o conteúdo aí de um órgão oco, tá? Também movimento de substância dentro do corpo, o músculo participa, com certeza. As contrações dos músculos lisos da parede dos vasos sanguíneos, elas regulam a intensidade do fluxo, tá? Então esse tipo de músculo ele também pode mover alimento, pode mover a urina, os gametas do sistema reprodutivo. Então, os músculos esqueléticos, como exemplo, que é o que eu estou aí evidenciando para vocês, eles promovem, por exemplo, o fluxo da linfa, o retorno do sangue para o coração, tudo isso é músculo, tá? Produção de calor, aí, destaque, manutenção da temperatura, produção de calor e manutenção de temperatura. Pessoal, quando o tecido muscular ele se contrai, ele produz calor, tá? Não confundam calor com temperatura, tá? Ele produz calor. E grande parte desse calor é liberado pelo músculo. E aí é usado na manutenção da temperatura corporal. Calor é uma coisa, temperatura é outra. Temperatura é medida de grau de agitação de partículas de um corpo. Se você friccionar a mão, você está aumentando a temperatura. O calor é energia em trânsito, tá? Então são essas as principais funções, pessoal. Uma outra questão, turma, que eu gostaria, já aproveitando esse slide, me vem sempre, desde quando eu leciono anatomia e agora com vocês, eu comento também isso em histologia, que há uma confusão, e em patologia também, tem uma confusão para saber o que é hipertrofia e o que é uma hiperplasia, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, deixem nos comentários, no dia a dia de vocês. Ah, não, porque, por exemplo, os indivíduos que treinam, né? Puxam ferro. Ah, eu vou treinar, eu vou aumentar aqui, vou fibrar minha célula, porque o que vai acontecer é que vai formar novas células, novas fibras. Isso está errado. Não. Isso é hiperplasia. Isso é um tumor. Hipertrofia, pessoal, é aumento do volume da célula. Isso é hipertrofia, nada de formar novas fibras, não é assim não, tá? Então só para deixar claro, hipertrofia é aumento de volume de célula, não é quantidade de célula. Isso é hiperplasia. Hiperplasia é quantidade de célula, aumento, que é um tumor. E aí também outros termos que são confundidos, por exemplo, hipotonia. Hipotonia é a diminuição do tônus muscular, do tecido muscular, tá? E consequentemente da força. Aí o músculo fica com aquela flacidez, com aquela moleza. Isso é hipotonia, tá? E sarcopenia é um outro termo também, tá? Dentro da histologia patológica, é a degeneração do músculo, seja lá por qual for o motivo, tá? É a degeneração muscular. Tá legal, turma? Então, nada de que hipertrofia você vai criar mais fibras. Esqueçam isso. Como alunos de saúde. Hipertrofia é aumento de volume de célula, tá? Ter mais células musculares seria um tumor. Então, seria uma hiperplasia. Bom, pessoal, 50% do nosso corpo é constituído de músculo, tá? 50%. Só que 40% é de músculo esquelético, aí na imagem, 40% é de músculo esquelético, vou modificar aqui o ponteiro, e 10% é de músculo liso e cardíaco, tá? E aí, só como curiosidade pessoal, não sei se em anatomia vocês viram, mas vocês sabem qual que é o músculo mais forte do corpo humano, tá? É o masseter, não é? É o masseter, na mastigação, tá? É o músculo mais forte. Então a gente vai priorizar aqui, claro, eu entrei até um pouco na anatomia já aqui de outras questões. Ia falar umas coisas, só que eu tenho que me conter aqui para não falar de anatomia. Então, vamos para o que interessa, que é a histologia, mas antes a gente precisava descrever essas questões e explicar essas questões. Tá bom? Bom, subdividindo já, o nosso corpo ele é formado, tá, didaticamente aqui, por 3 tipos de músculos, tá? Nós temos o tecido muscular, vamos ver cada um, tá? A histologia de cada um e um pouquinho de anatomia. O tecido muscular estriado esquelético, tá bom? O próprio nome já diz, eu vou explicar por que esse nome é estriado esquelético, tá? O tecido muscular estriado cardíaco, é exclusivo do coração,
e o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, tá? Vamos abordar cada um agora, a histologia de cada um, tá? Pessoal, esse nome, esse termo, estriado esquelético, recebe esse nome por apresentar estrias, mas que estrias são essas? Vou já falar. E esquelético por estar associado ao sistema esquelético diretamente, tá? Então, as fibras musculares estriadas esqueléticas, elas constituem o músculo estriado esquelético, tá? O músculo estriado esquelético. Essas fibras, turma, elas são mais longas, tá? São células longas. E aí, em forma de cilindro normalmente, tá? E elas podem ter vários centímetros, né? Você tem diferentes comprimentos aí de músculo do sistema esquelético. Uma característica é que essas células elas são multinucleadas, tá? E aí a posição dos núcleos ela normalmente é periférica. Eu vou mostrar uma imagem mais à frente para evidenciar isso, para você poder entender. Junto ali à membrana plasmática, tá? Os núcleos, é interessante que eles têm uma cromatina clara e eles são elípticos, acompanhando assim o formato alongado, tá? Uma outra característica interessante, além desse núcleo periférico, pessoal, tem a presença, como eu disse para vocês, por isso o nome, de várias estrias, como você pode ver na imagem, transversais, tá? Você pode evidenciar na imagem, no citoplasma, tá? As estrias, elas só podem ser observadas, pessoal, em células vistas longitudinalmente, tá bom? É um corte longitudinal aí. E essa posição periférica dos núcleos é melhor observada em cortes transversais, é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Olha só, tá, ó, as estrias, olha só, e o núcleo aqui periférico. Deixa eu comentar para vocês, tá? Como eu disse para vocês, as fibras musculares esqueléticas, tá? Elas, que se chamam habitualmente músculo esquelético, elas são longas, são células em forma de cilindro, vou descrevê-las aqui para vocês, tá? Eu já comentei essa lâmina aí para vocês, e aí pode chegar a vários centímetros de comprimento. Então, essas células elas são multinucleadas, como você pode observar aqui, ó, corte longitudinal, tá? São células multinucleadas. E a posição dos núcleos é periférica à membrana plasmática. Olha na imagem aqui no esqueminha aqui, ó. Os núcleos têm a cromatina que é mais elíptico, ó, elíptico, ó, subovalado também, tá? Enfim. Então, essa é a melhor maneira de você reconhecer a posição periférica dos núcleos, é um corte transversal, aí abaixo, e acima as fibras, tá? Tá bom? Em corte longitudinal. Pessoal, como você pode observar aí, mais uma vez, são essas estriações, tá? São as bandas transversais no citoplasma aqui, ó, passando. É um músculo estriado, por isso estriado, tá? Tá bom? Aí você tem aqui uma lâmina de um corte de músculo esquelético, tá? Aí você percebe que a maioria das fibras ela foi seccionada transversalmente, tá? A maioria das fibras foi seccionada transversalmente aí, tá? Aí você evidencia também uma quantidade que é menor de fibras que foi seccionada, tá bom? Essas fibrinhas aqui foram seccionadas que não deu para corar tão bem. E outras que você tem aqui, ó, em azul claro, uma quantidade de fibras em azul claro. Isso aqui também é fibra, ó, em azul clarinho, tá? O núcleo da célula, tá? Ao redor, que seriam as fibras aqui. Aqui estão as fibras, tá, pessoal? As fibras longitudinais, aqui é um corte longitudinal. Aqui os núcleos, tá bom? Aqui são núcleos em azul, tá? Na verdade, não dá pra gente evidenciar tão bem a estriação transversal, tá? Não daria pra gente observar a estriação transversal, mas dá pra ter uma ideia que aqui é um músculo esquelético, porque a gente consegue ver aqui as fibras em corte longitudinal, aqui, ó, se a gente desse um zoom, tá? A gente consegue evidenciar aqui o núcleo no citoplasma da célula, tá? Nos miócitos, os miócitos são as células do tecido muscular. Isso tá gravando? Tá, legal. Ok, pessoal?
Tá bom? Deu para entender bem aqui as características, tá, do músculo estriado esquelético, né? A gente falou as características, falamos da lâmina, falamos com melhor observação, tá? Legal? Deixa aí, se tiver no YouTube, pessoal, deixa os comentários aí. Características do músculo estriado esquelético, tá? Quero características. Como é que a gente reconhece esse músculo? Bom, pessoal, e o músculo, uma outra classificação, o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco, tá? Já falei, são os miócitos, tá? Que constitui o tecido muscular. Aqui também apresenta miócitos, deixa eu passar isso. Apresenta miócitos que são também estriados, tá, turma? Uma característica aqui diferente. Lá eram vários núcleos, né? Aqui pode ter um ou dois núcleos, que normalmente são centrais, tá? Esse tipo de tecido, como vocês já sabem, ou quem não sabe vai saber agora, ele tem apenas no coração, tá? Ele apresenta, o tecido estriado cardíaco, uma contração involuntária, tá? Ou seja, é independente da nossa vontade, a contração é involuntária, é sobre o sistema nervoso, tá? Você não pensa para o coração bater, ele bate, é involuntário. Então, no músculo estriado, essa contração ela é altamente vigorosa e tem um ritmo, que em anatomia nós estudamos isso, tá? Não vamos falar do processo, de como acontece aí, já seria fisiologia, anatomia, tá? Então, esse tecido, ele é o principal constituinte, tá, do coração, tá bom? E, pessoal, embora esse tecido seja estriado, como eu já disse, mas o controle é involuntário, tá? Às vezes tem aluno que, por incrível que pareça, confunde isso, tá? Coloca estriado esquelético, que é voluntário, aqui é involuntário, tá? Ele é inervado pelos dois ramos do sistema nervoso autônomo. Para quem já assistiu anatomia, fisiologia, é o simpático e o parasimpático, tá bem? Tá, tem mais coisas para comentar. A imagem era só uma animação que ia acontecer aqui nesse coraçãozinho, mas tudo bem, tá? Então, pessoal, as fibras do músculo cardíaco, elas são, em uma analogia, elas são quadrangulares, tá? Elas apresentam também, como eu disse, um ou dois núcleos, que normalmente são centralizados. Então, lá no centro da fibra. E as células musculares, elas, claro, esqueléticas, elas têm vários núcleos, tá? Distribuídos pela periferia, tá? Uma diferença, tá? Dependendo da localização. Olha só. Isso que eu quero falar para vocês. Deixa eu comentar para vocês aqui. Ainda falando sobre as fibras, vamos comentar sobre as fibras. Você percebe que as estriações elas não são tão evidentes, não é? Então, as fibras cardíacas elas são interconectadas umas com as outras. Essas fibras estão organizadas paralelamente, olha só. Paralela aqui, ó. E elas estão fisicamente conectadas, tá? Por algumas junções que permitem essa condução. Para quê? Porque o impulso ele é difuso para acontecer o estímulo de uma fibra para outra. Então, entre essas fibras tem uma interposição de um disco, nós chamamos de disco intercalar, tá? Que é mais do que o espessamento da membrana da célula, tá bom? Então, esse disco é característico do tecido muscular cardíaco. Ele está em evidência aqui, tá, pessoal? Nessa lâmina, ó. Essa estrutura aqui, ó, essa aqui está mais fininha, só colocando aqui que ela está mais fina, ó, corou mais. Então, qual que é a função? É aumentar a força do músculo, tá? Que é para facilitar a condução do impulso, daí de uma fibra para outra. A resposta tem que ser rápida, tá? Ela vai estimular um movimento para... Aqui é uma bomba, pessoal. O coração é uma bomba para que o sentido do sangue que está circulando aqui, ele vá dos átrios para os ventrículos e consequentemente para as demais partes do corpo. E também dos ventrículos, voltando aqui, não é? pelas veias para realizar a hematose lá nos pulmões. Enfim, eu não vou entrar em detalhes da circulação, né? A pequena circulação e grande circulação. Mas é importante justamente por isso, pessoal. Para aumentar essa força do músculo, para facilitar a condução do impulso de uma fibra para outra.
Aí você tem quando uma fibra do tecido ela é estimulada, justamente por ser difuso. O que é difuso? Passa de uma para outra, porque aqui é polarizado. O coração, biofisicamente, ele é polarizado. É uma bomba, como as demais células, uma bomba polarizada. Então, o tecido ele é estimulado e todas as outras também, todas as outras fibras também serão estimuladas, tá? O tecido muscular, normalmente, ele se contrai e relaxa de forma rápida, tá? Então, é contínuo, é rítmico, tá? E aí, por volta de 75 vezes por minuto, normal. Então, por esse trabalho, a demanda de oxigênio é bem maior do que o tecido muscular esquelético. Não concordam comigo? Então, as mitocôndrias também são em maior números aqui, tá? São em maior número, tá? É em maior número aqui, tá bom? Quando comparado ao esquelético. Aqui tem mais mitocôndria, tá? Tá legal? Então, ao contrário dos musculares esquelética, pessoal, as estriadas cardíacas, ela tem forma de cilindros curtinhos, mais curtos, não tão curtinhos não, em comparação às estriadas esqueléticas. E a extremidade, ela é um pouco achatada e perpendicular à fibra. Percebe? Olha só, os cilindros são mais curtinhos, tá? Perpendiculares, e a extremidade é relativamente achatada e perpendicular, ó, à fibra. Vou colocar lá no esqueleto para vocês visualizarem. Olha a diferença. É contínuo, né? Olha a diferença aqui, ó, no nosso esqueminha, tá bom? É isso que eu quero dizer, tá? Quando eu falo que é achatada e perpendicular ao próprio eixo da fibra, né? Tá? Aí você tem uma fibra em corte longitudinal, seria isso aqui, tá? Um esqueminha para você poder visualizar, um diagrama aqui, tá bom? Aí você, quando observa em corte longitudinal, ainda falando longitudinal, o citoplasma ele mostra essa estriação transversal em bandas também, claro, tá? Semelhante no músculo esquelético, já falei. Mas a estriação, ela por vezes não é tão fácil de observar no músculo como no músculo esquelético, tá? Aqui tá forte, mas ó, percebe que a estriação ela é bem singela. Aí já é uma dica para vocês em lâmina, quando tiverem dúvida de algo que está muito aproximado, a gente conhece logo por aqui. Aqui são os miócitos, tá, pessoal? Aqui é o núcleo, tá? São miócitos, tá bom? Tá legal? Só que do músculo estriado cardíaco, tá? A gente vai já comentar mais sobre essas células, que elas não recebem outro nome, tá? Por serem exclusivas aqui, tá? E aí, quando você tem cada fibra, ela tem eventualmente um ou dois núcleos, tá? Que no caso um por núcleo aqui por célula, tá? Que é ao contrário das fibras esqueléticas, né? E o núcleo lá é periférico, lembram disso? Essa é uma questão para a gente analisar em lâminas também, tá? Então a posição do núcleo pode ser melhor vista aqui também em corte transversal, tá? A gente pegou aqui um corte transversal. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, pessoal, o que é um corte transversal, o que é um corte longitudinal, de qual região eu estou, porque esses termos anatômicos servem para a gente se localizar numa estrutura para a gente poder entender melhor, tá? E aí você tem uma estrutura que é a característica das fibras musculares cardíacas, que é a existência de bandas mais escuras. Está destacado aqui, ó. Essas bandinhas escuras, ó, é uma outra característica para a gente poder analisar. Aqui na lâmina, infelizmente, não dá para a gente ver isso tão claramente. Mas eu destacaria aqui, esse pontinho dá para ver, bem discreto, ó. Ó outro pontinho aqui mais escuro, ó. Olha outro pontinho aqui. Isso aqui que você enxerga, tá bom? Então, é uma característica de fibras musculares cardíacas. E aqui no nosso diagraminha, é essa existência aqui de fibras, tá? Perdão, pessoal, de bandas mais escuras, tá? Transversais aqui à célula. Você percebe que elas são bem mais espessas, bem mais fortemente coradas do que as bandas de estriação normal, né? O que é isso aí, professor? O que é esse negócio? Então, pessoal, isso nós já até vimos em sala de aula, mas são complexos juncionais, tá? Que aí está situado entre as membranas das células, para indicar o limite da fibra, tá? Isso aí são junções de adesão comunicante. Lembra lá em tecido epitelial, em sala, que nós vimos isso, pessoal? Espero que sim, hein? Então, só que nesse caso aí ela tem um nomezinho mais específico, são discos intercalares, tá? Discos intercalares, tá?
Como eu disse, infelizmente não é tão fácil de observar isso quando está corado. Aqui é bem discreto, mas dá para ver, ó. Bem discreto, dá para ver aqui, dá para ver aqui, aqui também, uma junçãozinha intercalar. Enfim. Então, pessoal, no coração essas fibras elas se organizam, que você pode perceber na imagem, em feixes que são de diferentes direção, não é? Tá? Então, esses feixes de fibras musculares cardíacas selecionados aqui na imagem, nessa imagem, uma imagem longitudinal, você percebe que é bem discreto para a gente poder evidenciar tanto as fibras quanto os discos intercalares aqui do coração que delimitam a cada fibra, tá? Ok? Observe mais uma vez os núcleos curvos aí, né? Mais chatos aqui, ó, no centro da célula também. Legal? Bom, pessoal, a gente tem que falar do coração também. A gente está falando ainda do tecido muscular estriado cardíaco. Pessoal, o coração ele é um órgão muscular, claro, um tamanho mais ou menos de um pônio, tá? Aqui é o ápice do coração, ele é voltado para baixo, ó. Aqui é o ápice dele e aqui é a base aqui em cima, tá? O ápice é para baixo, levemente inclinado aí para a esquerda, tá? Então ele é constituído por tecidos, tá? Não é só tecido muscular que tem lá, também tem tecido conjuntivo. Eu vou comentar para vocês, eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá? Para a gente não perder o foco, mas também faz parte da histologia. Então, ele é constituído por professor, quatro camadas. Só estou vendo três aí, professor. Tem o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Vou já explicar para vocês à frente, tá? Mas seriam as camadas pericárdio, o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, tá? Eu vou explicar já já para vocês o motivo, tá? Então, cada camada ela possui uma função diferente, tá? Primeiramente vai auxiliar na ação de bomba do coração, permite que o sangue flua ao longo do corpo, tá? Vai permitir com que esse sangue vá se distribuir ao longo do corpo, tá legal? Então, deixa eu falar do pericárdio. Pericárdio é essa camada aqui, como você pode ver na imagem. Vocês devem estar namorando aí com a imagem nesse momento, então vamos comentar sobre ela, tá? O pericárdio ele é uma camada de tecido conjuntivo, pessoal, conectivo, tá? Ele é fibroso, tá? Dobrado, é ele que envolve aí o coração. Você está vendo essa camada? O coração ele está numa estrutura chamada mediastino. Olha o ápice dele voltado para a esquerda, está mais ou menos aqui, tá? Então, ele tem uma camada mais interna e uma mais externa, tá? Eu vou já mostrar para vocês, tá? E cria um espaço que nós... Opa, passou sozinho. Ele vai criar um espaço que é conhecido como saco pericárdio. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Saco pericárdio. Vou comentar nessa imagem aqui sobre ele, tá? Tá aqui o pericárdio. Tá legal? Cadê o epicárdio? A animação não apareceu, mas deixa eu falar para vocês. Pessoal, esse epicárdio, ele é a camada, vou mostrar aqui na imagem, tá? Olha aqui o epicárdio, tá? O que seria o epicárdio? É a camada mais externa, é a que recobre a superfície externa do coração, tá bom? Ela tá fundida com o miocárdio. Isso aqui, o peri, seria o epicárdio e outras classificações. Ela está fundida com o miocárdio, tá bom? Só que anatomicamente a gente subdivide o epi em peri, tá? Que é ao redor. Epi acima, peri ao redor. Então ela está diretamente fundida com o miocárdio, tá? Internamente ela está em contato com a camada serosa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com a camada serosa, olha só. Consegue visualizar aí, não é? Internamente ela está com essa camada serosa. A animação não passa, tá? Do pericárdio aqui, ó. Parte serosa. Ok? Como eu disse, pessoal, ela é considerada uma divisão do pericárdio, tá? Que é tecido conjuntivo, tá, pessoal? A gente está falando de tecido conjuntivo, tá bom, turma? E o miocárdio, que é essa camada... O miocárdio é o músculo cardíaco mesmo, tá? É o músculo cardíaco propriamente dito. É ele que é difuso, tá? Olha aqui, ele é interno aqui, ó.
O miocárdio é a camada muscular. Aqui, ó. Camada média, tá? Ó, porque ainda tem o endocárdio, que é mais interno. Mas o miocárdio é essa camada média. Como é que ele funciona? É para sustentar as... Pessoal, é o miocárdio que sustenta essas câmaras cardíacas aqui, ó. Olha o tamanho dele aqui, ó. A maior parte, quando você pega... Você já viu um coração de boi, tá? Já teve a oportunidade de visualizar um coração ou de outro animal? Ou mesmo um coração humano? Quando você faz uma secção, seja ela transversal ou longitudinal, que você evidencia a maior parte é o miocárdio, tá? Porque essa maior parte dele, claro, vai auxiliar na contração, no relaxamento das paredes do coração, tá? Como eu disse, de forma que o sangue ele passa entre as câmaras, claro, tá? E na condução de um eletroestímulo, tá? Como eu disse, essa camada do coração ela é polarizada, tem uma biofísica para isso funcionar juntamente com os nós sinusais, que eu não vou comentar também aqui, senão ficaria gigantesco e não faz parte do nosso escopo, tá? Enfim, isso, claro, sob o comando também do sistema nervoso, tá? Então, essa camada, ela se encontra entre o endocárdio, que é a camada mais interna, olha o endocárdio, que ela já é constituída por endotélio, que é um tecido epitelial, não é? E a mais externa, que é o epicárdio, que você já sabe que o epicárdio se subdivide em pericárdio parietal, mais externo ainda, e pericárdio visceral, fica entre, tá? Ó, aqui, ó, formando aqui o saco pericárdio, tá? E o endocárdio? Vamos ver aqui. Olha o endocárdio aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, o endocárdio, ela é uma camada de tecido que é mais interna do coração, tá? Forma a camada mais interna. Quando a gente se refere às câmaras, sabe? As câmaras, os buracos, tá? Do coração ali, as aberturas, é forrada por ela mesmo, tá? Ela está diretamente ligada com os apêndices internos aí do coração, tá? Como a válvula bicúspide, a válvula tricúspide, a válvula seminular e a válvula aórtica, tá? Tem uma parte que também tá ligada, eles são as cordas tendíneas, tá? E também músculos papilares. Ou seja, você percebe que o endocárdio é a camada mais interna dessas válvulas, tá? Da bicúspide, da tricúspide, da semilunar e da aórtica. Então, são as válvulas ali mais internas, ou é o tecido mais interno dessas válvulas. Então, a composição, eu destacaria que ele tem uma composição primária que são células endoteliais, percebe? Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez aqui, que essa imagem é chave, tá? Ó, uma composição primária vocês já viram o endotélio de revestimento? Pois é, ele também, lembre-se que eu falei no primeiro dia de aula, os tecidos, e aí você percebe um exemplo claro, que eles não estão isolados, eles estão interconectados. Aqui você percebe a presença de tecido muscular, de tecido conjuntivo, de tecido epitelial e de tecido nervoso também, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, todos juntos aí, tá? Então, a composição primária, ela é de célula endotelial, tá? E está sob o controle do miocárdio. E, professor, o que tem de tecido nervoso você não falou? Então, é através da distribuição de umas fibras que nós chamamos de fibras de Purkinje, que ela é polarizada aqui em toda a parte interna, tá? No interior do músculo cardíaco. Tá legal? Ficou claro, turma? Aí uma laminazinha para a gente evidenciar, bem tranquila essa lâmina. Aqui seria a camada Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, isso aqui é gordura, tá? Olha, rapaz, isso aqui tá gordinho, rapaz. Cuidado com isso aqui, tá? Então você percebe que gordura se depositou aqui na camada, tá? Nessa camada mais interna do miocárdio, tá? Aí você tem aqui o epicárdio, que é a parte mais externa, tá? Que é um tecido conjuntivo, é um tecido denso. Olha os núcleos aqui. O que seria essa camadinha aqui, pessoal? Esses núcleos aqui. Aqui nesse caso recebe o nome é um endotélio, mais especificamente o mesotélio. Seriam célulazinhas achatadas aqui, células epiteliais, né, pavimentosas, tá? Tá bom? Tá legal? A lâmina é bem fácil de a gente poder observar essa lâmina. Tá legal? Deixa eu passar. Vou passar. Aí mais uma vez, tá, pessoal? Mais uma vez,
Como eu disse para vocês, ele é constituído aí por duas membranas, né, pessoal? Vou colocar mais uma vez para vocês, pode ter ficado dúvida. O pericárdio tem duas membranas aqui, ó. Uma que tem constituição fibrosa, tá? Que é conhecido como pericárdio fibroso, tá? E ele é responsável por enredar. Enreda essa região mais externa do coração. Envolve, quando eu falo enreda, tá bom? E aí os grandes vasos, tá? Que está relacionado intimamente ao mediastino, onde ele está inserido. É essa cavidade aqui onde ele está inserido, tá? Se ficou dúvida aí. Tá bom? Ó, pericárdio fibroso. Tá? Ó. Fibroso. Tá aqui, ó. Olha ele. Tá? Tá em contato. Imagine que aí atrás tem um mediastino, que é a cavidade onde ele está inserido, tá? Dá pra ver agora nesse esquema aí, tá? Nessa imagem, não é isso? E a segunda membrana, ela tem uma constituição serosa. Olha só como você... Por isso que é chamado de pericárdio seroso. E o epicárdio, professor, o epicárdio é esse aqui, ó. O epicárdio é o que está mais externo, tá? Pronto. Tá? E aí é formado de duas lâminas, tá? Que uma é chamada de parietal e a outra visceral. Vamos ver? Ó. Parietal. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Ó. Camada visceral do pericárdio seroso. Ó. Mais interna. E a mais externa. Epicárdio fibroso. Tá? Ó. Epicárdio. Ó. Tá bom? Seroso. Fibroso. Seroso, mais interno. E essa parte mais externa, que é fibrosa. Só por questão de localização, creio que deu para entender. Espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês, mas deu para entender, deu para visualizar, né, pessoal? Pericárdio fibroso é o mais externo. Você tem aqui uma camada entre eles do pericárdio, que é o seroso, e essa parte aqui, ó, ele ainda subdivide aqui, ó, é a capa visceral, tá? Que também faz parte do seroso ainda, enfim. Eu acho que eu já estou entrando em anatomia demais. Tá bom? É claro, pessoal, outra função do pericárdio é de proteger contra a lesão, tá? Entre os pulmões ali durante o batimento cardíaco normal. Lembra que eu falei que o batimento é forte, vigoroso e ritmíco? É forte mesmo, então ele serve como uma proteção para deslizar. Como eu já mencionei anteriormente, o pericárdio seroso, ele tem duas lâminas. Já disse para vocês, só para localizar, vamos lá. Ele tem uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. A parietal, ela é mais externa, responsável por cobrir a superfície interna desse pericárdio, tá bom? E aí origina um espaço pequeno, mas virtualmente ativo, tá? Enquanto a visceral, ela também chamada de epicárdio, tá? Ela alberga as veias, tá bom? E tem uma quantidade menor lá de fluido, tá? Localizado, um fluido interno. E qual que é o objetivo? É facilitar o movimento cardíaco para ele deslizar. Imagine aí que você pega agora, sei lá, se você tiver com seu celular em mãos nesse momento, pegue seu celular, bote numa sacola e ponha com outros celulares perto. O que acontece? Ele vai deslizar facilmente, não é? Agora imagine se você estivesse atritando celulares com celulares, ia danificar, não é? Se estivesse atritando um contato direto, se você tiver num saco ele está protegido, é o que acontece. Essas camadas, a gente vai ver que no músculo estriado esquelético isso também acontece. Só que eu dei uma ênfase aqui porque a gente precisa entender isso, esse arranjo. Tá legal? E o músculo liso? Tomar um pouco de água, turma. Deixa aí nos comentários, pessoal, as funções e as camadas que compõem o tecido muscular estriado cardíaco também, tá? Quero saber. Pessoal, o músculo liso ele é também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral também, tá? Esse é um tecido que tem células mononucleadas. Você percebe já da limitação fácil aqui, ó. As células, elas têm esse formato, mas um núcleo por célula, tá? E normalmente aí estão aos pares, ó. Você visualiza aqui, estão aos pares, tá? São alongadas, claro, tá bom? É um tipo que está encontrado onde? Tá? Onde está o músculo liso? Vamos localizar? Tá
parede de órgão oco, não o coração, tá? Como o estômago, o útero, a bexiga, as artérias, as veias, os vasos sanguíneos, etc, tá? Então as células do músculo liso, elas não apresentam essas estrias transversais, percebem? Ó, estrias transversais aqui, pessoal, ó, verticais aqui, tá? Nesse sentido que eu quero falar. Então ela não tem essas estrias transversais, tá? Como apresenta lá nas estriadas esquelética ou cardíaco. Por isso que é liso, tá? Melhora também para facilitar a expulsão, né? Lá no sistema digestivo. Vou comentar sobre isso. Então, não tem estriação, as células são uninucleadas e uma característica é que a contração é lenta. E também é como controle involuntário, uma parte, tá? Maior parte do controle involuntário. O músculo liso, como o músculo estriado cardíaco, ele tem controle involuntário, tá? E age no organismo aí de várias formas, tá? Ou empurra o alimento ao longo do tubo digestivo. Que mais? Ele regula o fluxo de ar dos pulmões através do controle do diâmetro dos bronquíolos, tá? E dos brônquios. É o músculo liso que realiza essa função, tá? Sob supervisão do sistema nervoso, tá? Regula o fluxo de sangue, tá? No interior dos vasos sanguíneos. Que mais? Para controlar a intensidade de luz que chega aos olhos, tá? É por meio de regulação do diâmetro da pupila, também é o músculo liso que participa dessa função. Enfim, ajuda durante o parto, tá? Com a contração do útero. Então é sobre o sistema nervoso, tá? E o controle ele é involuntário, tá bom? Esse sistema nervoso visceral aqui, tá? Comanda, é uma classificação fisiológica. Creio que lá em tecido nervoso eu dei uma classificação lá para vocês, eu falei de outras classificações, não é isso, tá? Aí é o sistema nervoso visceral, tá legal? Bom, pessoal, cada célula do tecido muscular liso, tá? Ela tem um revestimento, tá? Que não dá para ver tão bem na lâmina, claro, né? Mas a gente dá para namorar essa lâmina aqui, conseguir evidenciar que é uma musculatura lisa, que meu objetivo como em prática de laboratório para os alunos é conseguir diferenciar pelo menos os mais gerais, tá? Então tem uma rede de filamentos aqui, tá? Que envolve, que nós chamamos, eu estou adiantando já, é o endomísio, tá? Então essa rede proteica fibrosa é chamada de endomísio, tá? Esse tipo de musculatura lisa, tá? O músculo liso não tem perimísio. Eu vou falar mais à frente que é isso, para quem não sabe o que é, nunca viu na anatomia do sistema muscular, vou falar. Então, o perimísio é um envoltório interno, constitui o tecido conjuntivo, que tem fibras colágenas, tá? E também não tem epimísio aqui, tá? Que é um envoltório que é mais resistente, tecido conjuntivo. Tem muita fibra colágena que recobre todo o músculo. Então, esse tipo de musculatura não apresenta perimísio e nem epimísio. Mais uma vez, o músculo liso não apresenta epimísio e nem perimísio. Ele tem uma rede de proteínas e de fibras de endomísio, tá? Vamos analisar aqui. Olha só, você tem aí, pessoal, as fibras musculares lisas, diferentemente dos outros tipos, tá? Elas são fusiformes, tá? Suas extremidades elas são mais alongadas que seu centro. Percebe? Eu até risquei aqui para você ver, ó. Ó, risquei, tá? São fusiformes aqui, ó. Então a forma da célula pode ser bem observada aqui nessa imagem, ó, riscadinha, tá? Que as fibras musculares, ó, diferente das fibras musculares esqueléticas, né? Aqui é uma imagem. Ó, é um feixe delgado aqui, não é? De músculo liso. E as fibras estão separadas aí, ó. Para facilitar a visualização. Se eu for selecionar outro que não está arriscado, olha a outra aqui, ó. Outra. Opa, travou? O pessoal travou aqui meu computador. Opa, o que aconteceu? Pronto, voltou. Tá? Conseguiram evidenciar elas bem separadas aqui, ó.
Tá legal? É isso, tá? Se você observar, algumas fibras elas ficam ressaltadas, tá? Elas são mais ressaltadas aqui. Percebe que tem uma diferença, assim, que o material extracelular, a região extracelular fora da célula, ela tem mais colágeno aqui, né, pessoal? Ó, só por isso que ressalta aqui durante a coloração aqui. Isso aqui é hematoxilina, tá? É um corante hematoxilina, tá? As outras lâminas que eu mostrei também eram coradas com hematoxilina. Ok? E o citoplasma aí da fibra está em azulzinho aqui, ressaltado, tá? Bom, aí você tem um esquema à esquerda. Os núcleos eles têm uma posição central na célula, tá? O núcleo tem uma posição central. E também, em corte transversal, você percebe que ele ocupa uma porção periférica. Tá legal? Então, esses foram os três tipos de... Calma que não terminou, tá? Foram os três tipos de tecido que nós vimos. Tecidos que nós vimos. A classificação. Tecido muscular estriado, esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso, tá? Tecido muscular liso. Foram os três tipos. Tá legal? Vamos falar agora um pouquinho dos envoltórios, tá? Turma, os envoltórios do músculo esquelético são chamado de fáscia muscular. São as fáscias musculares. Fáscias. F-A-S-C-I-A-S, tá? Fáscias. Acento no A. Tá bom? Não é fáscia, não. Eu tô falando isso porque às vezes em prova eu corrijo e tá lá fáscia. Fáscia, tá? Bom, pessoal, cada fibra de músculo isolada, cada fascículo e cada músculo, como vocês estão vendo aqui, ó. Não, primeiro, aquelas camadas que eu falei de epimísio, ó, o epimísio é uma camadinha, o perimísio e o endomísio. Vou falar de cada uma aqui, ó. A fáscia muscular é isso aqui, ó, geral. O fascículo é envolto pelo perimísio. E o endomísio, aqui essa região da fibra, ó. Tá bom? Então, cada fibra muscular isolada, cada fascículo, cada músculo em conjunto, ele é revestido por um tecido conjuntivo, que é a fáscia muscular. Tá bom? O que o que reveste o tecido muscular é um tecido conjuntivo, tá? O músculo todo, ele está envolvido por uma capa de tecido conjuntivo, que é o epimísio. E por que esse revestimento? Vou dar mais uma vez o exemplo que você coloca, por exemplo, imagine, eu estou pegando aqui uma estrutura, uma bolsa, e estou colocando aqui uma bolinha aqui na bolsa. Imagine, por exemplo, o bíceps, que são dois músculos. Se ele tivesse contato direto um com o outro, ia se desgastar, né? Então ele está envolto também aqui pelo epimísio, essa fáscia muscular, que são dois músculos aqui no bíceps, e isso impede com que haja um desgaste entre eles. Então, essa camadinha é de proteção, tá? Que engloba o músculo é o epimísio, revestido aí pela fáscia, tá? Então, tem umas projeções de colágeno que penetram no epimísio até o interior do músculo. E aí forma o fascículo. E essa membrana é envolta por perimísio. E aí, por sua vez, existe aí um retículo que é mais delicado, que reveste cada fibra dessa. Cada fibrazinha dessa aqui, ó. Cada fibra dessa, tá, ó, que é chamada de endomísio. Pessoal, esses envoltórios eles servem para reunir, para organizar essas unidades de contração do músculo, tá? Para organizar, para poder realizar o movimento e também para proteger o músculo, para não haver desgaste entre eles, tá? De modo que essas fibras elas estão extremamente compactadas, tá? E cada uma aí é relativamente dependente
do restante das demais, tá? Tá legal? Então a fibra, ela advém aqui, ó, de uma camadinha do endomísio do fascículo aqui, tal, que é revestido por endomísio, tá? Então, o epimísio travou de novo, ó, não tá rodando aí o cursor. Espero que esteja pelo menos gravando, turma. Isso aqui foi. Ô, pessoal, perdão pelo... É uma aula extensa e já é a minha terceira tentativa de gravação, mas tudo bem. Deu pra entender, né, turma, aí? Tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa pra falar. Bem, pessoal, as fáscias, tá? A fáscia que é revestida aí pelo epimísio, ela, claro, são elementos aí que participam da contração muscular, transmite a tensão que é gerada pela atividade muscular, tá? E isso, como eu disse, diminui a fricção, o atrito entre os músculos, tá? Consequentemente os fascículos e as fibras musculares. E aí faz com que esses músculos deslizem uns nos outros. Imagine isso aqui, o epimísio aqui tem outro músculo aqui, lá, por exemplo, do bíceps, e ele vai deslizar, tá? Porque ele tem essa cobertura que reveste aqui a face, o epimísio, que reveste o fascículo, o perimísio, que reveste a fibra aqui, o endomísio, tá bom? Permite que os músculos deslizem aí, tá? Isso isola o músculo, tá? Também evita a proliferação de micro-organismos, né? Uma outra, o músculo está isolado aqui, ajuda aí. Tá legal? Olha só, vamos ver aqui essa imagem, fica mais legal. Ó, então, o epimísio reveste o ventre muscular. O ventre muscular é o músculo mesmo. Ó, o ventre muscular é o músculo, tá? Por exemplo, aqui se fosse um trapézio, um bíceps, um tríceps, um quadríceps, então o epimísio reveste o ventre muscular, tá? O perimísio reveste o feixe do músculo, tá? O feixe aqui, ó. Tá? É essas aberturazinhas aqui, ó. E o endomísio reveste a fibra. Vamos lá, ver novamente aqui, ó. O endomísio revestindo a fibra. E isso aqui vai mais além, que a gente vai ver a contração muscular funciona aqui com mecanismos proteicos aqui ativados do sistema nervoso. Vou mostrar mais à frente. Enfim, a estrutura do músculo é esse, tá? São essas estruturas. Epimísio reveste o ventre muscular, o perimísio reveste o feixe e o endomísio reveste a fibra muscular. Ó, seria aqui o epimísio, ó, o ventre muscular. O perimísio revestindo aqui o feixe muscular. E o endomísio revestindo a fibra. Tá legal? Ó, epimísio, perimísio, endomísio. Tá legal? Deu pra ver, né? Mais uma vez, ó. Perimísio, porque isso aqui é o ventre muscular, ele é revestido pelo perimísio. O endomísio, revestindo aqui a fibra. E se eu trouxer aqui, ó, a fibra destacada, o endomísio. E aí a gente vai mais à frente, trazendo aqui, a gente tem o sarcômero, que eu vou já comentar para vocês, tá? Pessoal, o músculo esquelético ele é formado por várias células alongadas, tá? São as fibras musculares, os miócitos, tá? Essas fibras, elas têm actina e miosina. Quem já teve aula de citoesqueleto vai lembrar, tá? Então, essas proteínas têm a capacidade de se contrair para formar filamentos que são finos e espessos, tá? Mais grossos, tá bom? Então, esses filamentos eles ficam dispostos ao longo da fibra muscular, formando umas bandas que são mais claras e bandas mais escuras, ó. Bandinhas mais claras e bandas mais escuras, tá? Que é chamado de banda 1, tá? Tem os filamentozinhos mais finos. E os espessos, eles são chamados de banda A, tá? Ó. Os espessos, que são mais grossos, são chamados de banda A. A região que é mais clara é onde a gente encontra o filamento de miosina. Olha só. Miosina, tá? Ó. Miosina. E aí a gente chama de H, ou banda H, aqui. E na região dessa banda tem uma linha escura chamada de linha M, tá? Ó, essa aqui, ó.
Então a miosina é o filamento mais grosso, a actina é o filamento mais fino. A linha M é o que está aqui na miosina, tá? Ó. Nessa porção central tem uma linha escura que eu já falei, essa linha também, a linha Z. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês aqui, ó. Eu tô falando da banda A, tá aqui, ó. A gente está dando um zoom só dessa estrutura aqui, tá? Isso aqui, essa linha Z, essa linha delimita cada sarcômero, tá, pessoal? A linha Z, ó. Tá bom? E aí cada sarcômerozinho desse, ele é formado por duas porções, de uma banda 1 e uma banda A. Simples assim. Ó, cada sarcômerozinho desse tem uma banda 1, ó, e uma banda A, tá? E isso aqui estica. Eu vou já mostrar uma animaçãozinha para vocês aqui. Tá legal? Mas o que acontece? Deixa eu ver aqui. Tá? Como que acontece, no caso, a contração muscular? Ó, o mecanismo de contração, ele faz com que essas fibras consigam encurtar, elas encurtam, tá? O tamanho. E aí como que isso acontece? O porquê? Qual o motivo? Essa ação, ela só é possível porque tem estímulo nervoso, tá? E essas proteínas, a actina e miosina, elas se deslizam umas sobre as outras, tá? Isso faz parte do esqueleto da célula. Então, a contração ela tem início quando tem um estímulo nervoso que é desencadeado. Mais especificamente, pessoal, sem entrar muito em detalhe, mas para quem lembra lá em bioquímica, e fisiologia, e biologia celular também, são todas interligadas, tá? Primeiro, tem a liberação da acetilcolina lá na fenda sináptica nervosa, tá? E aí causa uma despolarização de membrana. Imagina que sua mão vai mexer para cima e para baixo agora, rápido. Despolarizar isso, tá? Inverter a carga. Então, e aí isso gera uma abertura de canal de cálcio, tá? E aí faz com que esses íons sejam lançados no citoplasma do retículo do músculo, tá? Chamado retículo sarcoplasmático, e nesse momento aqui, ó, essas bandas se abrem. Seria mais ou menos isso. Complicou, né? Eu sei que complicou, é difícil mesmo isso. Mas seria mais ou menos isso, pessoal. A contração ela tem início com o estímulo nervoso, desencadeia a ação da acetilcolina, tá? Tem abertura de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático e aí essa banda se abre, fazendo com que se encurte e se afaste. Ó. Encurte e se afaste. Se encurte e se afaste. Como a animação aí está mostrando para vocês. Para quê? Para isso aqui, ó. Tá movimentando aqui, ó. Isso aqui. Polarizar significa isso. Despolarizar significa isso, tá? Ou seja, você tem que voltar para o estado de relaxamento. Mas é outra história, não vamos entrar nisso agora não, tá? E aí seria quando o cálcio ele retorna para o interior do retículo sarcoplasmático, esses níveis diminuiriam, despolarizando, e aí faz com que o músculo relaxe, não interrompendo esse processo. Tá legal, turma? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje sobre tecido muscular. Espero que essa aula tenha servido para vocês. Até logo. Até mais. Tchau.